Israel era um homem duro, forte, mas com coração que desmanchava. Ele era um homem diferente, pelo amor com que ele fez a cidade. O Brasil, então, foi fenomenal. A trajetória dele em Brasília. Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Como é que estamos essa força aí em casa? Você que acabou de acordar, tá animado, tá na disposição? Você que pegou aquela aula de matemática fantástica da professora Mariana. Eu tava ali anotando função, o X é questão, o Y, aprendi legal, tranquilo. Obrigado, professora Mariana, tá show de bola. Mas agora já tô aqui do lado do professor Pedro, que vai falar sobre biologia para vocês. O foco nosso é para o nosso da segunda série do ensino médio. Lembrando que a nossa programação ela está completa lá no nosso Twitter, isso mesmo. Então você que está me acompanhando agora, você que chegou agora, calma, respira por aí em casa, não se desespere, tá? Lá no Twitter, é só você coloca lá, @Escola em Casa DF, que você vai estar tendo acesso ao nosso Twitter aqui. Eu tô com ele, tô acompanhando, ó, tá aqui comigo, eu tô acompanhando. Sugestão, ideias, dúvidas, tudo que você quiser desabafar, fala por lá também. De repente, tem alguma questão que você quer passar pro professor Pedro, que aí o Pedro ele comunica com vocês, de repente eu passo para ele tudo certinho, não se preocupe. E lembrando também que nós temos o @TV Justiça. Quer curtir o Twitter da TV Justiça? Grande TV Justiça, que está fazendo um trabalho fantástico aqui conosco, dando essa oportunidade. Muito obrigado também. Então, corre para lá também, acompanha. Mas, olha só, você está assistindo pela TV, se você estiver na TV Justiça agora, e você conhece alguém que acabou de falar contigo, que te comunicou falando, olha, eu não estou conseguindo ver, onde é que você está assistindo? Primeira dica, fala com ele assim, corre lá no YouTube. Fala isso. Aonde? TV Justiça YouTube. Quando ele entrar lá no TV Justiça, inscreva-se no canal, toque o sininho para receber notificações. Não esqueça disso. Você vai estar lá ao vivo e aí vai estar vendo a gente. Tranquilo? Beleza. Dica 1. Dica 2. O que você vai fazer então? Se o seu colega, a internet não está legal, está com alguma dificuldade, o que você pode fazer para ele? Fala com ele que tem a TV Gênesis. De repente, se não está passando esse canal nosso, tá? Fala assim, ó, tem a TV Gênesis também que está passando lá. Corre lá. Aí você vai correr, vai pegar lá, você vai lá no nosso Twitter, corre nele. Você, opa, cadê o Twitter aqui da Escola em Casa que o professor lá, o Toniel, falou comigo agora? Você corre lá e aí vai mostrar para ele que tem lá todo o canal. Gênesis, canal 24. Beleza, apresentou. Porque toda terça e quinta eu estou aqui com vocês, nós estamos ao vivo aqui. Terça e quinta, quem sabe faz ao vivo, né? Então nós estamos aqui na nossa TV Justiça e a Gênesis reproduz. Se o seu coleguinha ou até mesmo você, por algum motivo, acordou tarde, não estava legal, tal, enfim, perdeu a primeira aula, à tarde a gente tem a reprise do programa, que começa às 13 horas na TV União. TV União, que é o canal 24. Toda essa programação, todas essas ideias eu já coloquei para vocês lá no Twitter, como também a programação de hoje. É assim, pessoal, sempre antes das aulas você vai conhecer a nossa programação pelo @Escola em Casa DF, que é o nosso Twitter, tá certo? Então, galera, esse é um momento legal, gostoso. Vamos deixar de conversa, eu sei que você está a fim de aprender biologia, né? E aproveitando esse lance, fique em casa, curta. E outra, se alguém falar assim, e aí, como é que tá? Tá difícil? Fala assim, não me pergunto que eu sou capaz, apenas me dê a missão que ela será cumprida. É isso que o Pedro vai falar agora. A missão do Pedro é biologia e ele vai passar para vocês. Fique em casa, galera. Tamo junto. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Me chamo Pedro, sou professor de biologia, estou aqui representando o SED 4 de Sobradinho 2. Queria primeiramente mandar um beijo, um abraço ao Wagner, à Maria da Paz, por ter nos repassado esse convite, né, proposto aí pela Secretaria de Educação, pela TV Justiça. E hoje, né, eu estou aqui, vindo aqui, mandar um abraço, também um beijo muito especial para os meus alunos, né? Sigam essas recomendações de ficar em casa, de lavar bem as mãos, que logo, logo a gente estará junto aí, fora dessa situação, tá certo? Então vamos lá, né? Basicamente, nós temos hoje como título da nossa aula, pode passar isso, as novas técnicas de classificação biológica, né?
Então, para ser novas técnicas, nós temos então que ter tido outras experiências antigas, né, em relação a isso. Então, pode passar, por favor? Nós começamos então com um breve histórico através da classificação dos seres vivos. A vida em grupos, né, ela no início, ela teve uma prática muito peculiar, né? O pessoal tinha muito com lidar com as práticas agrícolas e eles tinham então, né, que repassar esse conhecimento para os demais. Então, com isso, eles tinham um conhecimento de passar, por exemplo, quando nós temos lá um vegetal, né, vamos pegar, por exemplo, a mandioca. A mandioca, nós sabemos que tem a doméstica e tem a brava. Então, se o pessoal ali não souber identificar, por exemplo, um certo tipo de mandioca, colocar a brava e não cozinhar muito bem aquele tipo de alimento, ele pode ter uma influência e pode chegar até mesmo a dar intoxicação na pessoa. Então, eles lidaram muito com isso, com os erros e com os acertos, né? E a partir de então, eles repassaram essa informação para os demais, né, para os próximos descendentes. Então, aí com isso, eles conseguiram, então, dar prosperidade à sucessão, né, aí no caso da sociedade primitiva, não só com a prática agrícola, mas também aí com a domesticação de animais, né, qual o animal que poderia ser utilizado como pet, qual animal que poderia ser domesticado, qual animal que seria utilizado com alimento, né? Então, com isso, eles passaram a ter um olhar mais específico, né? Um olhar mais atento em relação à natureza, né? Então, com isso, surgiram também as primeiras tentativas de classificar as espécies conhecidas, né? Pode passar, por favor? Mas o que seria classificar, né? Você aí agora, né, está sintonizado na TV Justiça, né? Seja na televisão, você teve que clicar, né, conectar, sintonizar um número específico para estar aqui nos assistindo agora, né? Ou se você está assistindo pelo YouTube, você teve que também colocar um site, né, característico para então estar sintonizado aqui nesse momento. Imagine só se não tivesse essa sintonia, se não tivesse essa caracterização, né, específica, ia ficar muito bagunçado. Seria uma coisa no qual a gente não teria como definir, né, de acordo e chegar a um resultado específico. Então, basicamente, classificar é agrupar, né, objetos ou seres vivos de acordo com um critério como as suas semelhanças ou diferenças, né? Então, com isso, né, dentro da biologia por si só, o ramo que trata dessa descrição, da nomenclatura e da classificação dos seres vivos, denomina-se taxonomia, tá certo? Então, logo mais a gente vai estar prestando atenção, né? Vou focar na questão de prova, na questão de Enem. Então, você que está aí nos acompanhando, que já está antenado, né, nesse quesito, ou que ainda vai começar, né, ainda está um pouquinho atrasado, então se liga, né, nessa aula de hoje, porque ainda dá tempo de você pegar e começar e correr atrás do tempo perdido. Tá ok? Pode passar, por favor. Então, além do mais, a taxonomia ela está dentro de um estudo muito maior que se chama sistemática. A sistemática, né, esse termo, ela está dentro do conteúdo programático relacionado ao Enem. Né? Então, caso você esteja lá vendo o conteúdo programático, do que estudar, do que ser visto e fazer questões de exercício, você vai encontrar esse termo sistemática. E dentro da sistemática nós temos então, né, dois grupos de estudo, que seria basicamente a taxonomia e a filogenia, né? Dentro disso, a taxonomia ela tem como base classificar e descrever para facilitar o estudo. Era aquilo que eu estava falando para vocês, né? Para você, né, ter uma referência de onde você consiga agora estar estudando através dessa teleaula, né? De você conectar em um canal específico para então ser organizado, senão seria uma bagunça. Imagine o tanto de sites, né, o tanto de canais que existem por aí
Então, se a gente não tivesse classificado, por exemplo, um canal específico, um site específico, nós teríamos então uma bagunça, nós não saberíamos para onde estar trabalhando, né, e aonde estar procurando. Então a taxonomia ela vem com esse seguinte propósito de classificar, né, para facilitar o estudo no geral, né. E esse estudo da taxonomia, ele é um estudo mais antigo, né, como nós estávamos vendo no primeiro slide, ele é um tipo de estudo que está presente aí desde dos povos primitivos, né, da formação de grupos, da sociedade como um todo. Então, eu trouxe também aí uma pegada mais nova, mais moderna, que seria o estudo da filogenia, tá certo? A filogenia, ela nos mostra relações de parentesco para a reconstrução de árvores filogenéticas, ou seja, né, é um estudo muito mais moderno, no qual nós estaremos vendo possivelmente em outro momento, né? Na aula aqui de hoje nós iremos abordar principalmente a taxonomia, né? Mas a filogenia é um assunto importantíssimo que você não pode deixar passar batido para a sua preparação para o vestibular ou para o Enem, tá certo? Então, a filogenia, ela não mostra a relação de parentesco. Eu até separei aqui muito bem, né, sublinhei essa palavra, parentesco, para a reconstrução de árvores filogenéticas. Então, se a taxonomia, antigamente, ela classificava, ela descrevia, a filogenia, ela vem com uma pegada totalmente diferente. Imagine você, ser humano, né? O ser humano, ele é curioso. Ele tem aquela vontade de sempre estar sabendo um pouco mais o porquê, de onde veio, para que isso vai acontecer, né? E a filogenia ela vem com essa pegada, justamente, né, de mostrar o seu parentesco, né? De pegar determinado tipo de organismo e falar de onde você veio, né? Por que você está aqui? O que fez você ser bem-sucedido aqui hoje? Né? Sabemos, por exemplo, que o ser humano, por si só, ele não nasceu por agora, né? Ele tem uma história, uma evolução muito mais, né, descrita. Nós temos antepassados, nós temos antecedentes que passaram por várias e várias dificuldades, passaram por várias situações para que hoje o planeta Terra esteja sendo habitado principalmente por seres humanos. Mas nós sabemos que a história dele, né, não é só presente por nós mesmos, né? Então, aqui na filogenia, né, ele traz essa pegada mais de reconstrução, né, de árvores filogenéticas. É você comparar qual seria o parentesco, de onde começou a sua história, né, de onde você veio. Então, aqui eu coloquei um exemplo muito interessante, né? Espero que todos vocês estejam acompanhando aí comigo. Olha só, caso fosse pedir para vocês compararem o melão, a melancia e o pepino nos seguintes termos da taxonomia, né? Anatomicamente e morfologicamente. Se pedisse para você dar um parentesco em relação a isso, vocês teriam, então, né, dizendo assim pela anatomia, pela morfologia dele, que o melão seria muito mais próximo do que a melancia, né? Eles teriam um grau de parentesco maior. Isso no ramo da taxonomia. Porém, a filogenia, né, como eu disse anteriormente para vocês, ela vem para dar um refinamento nesse estudo. Ela vem para mostrar para vocês que justamente o melão, a melancia e o pepino, quando nós fazemos uma avaliação mais refinada deles, né, mais aprofundada, nós conseguimos ver que eles têm parentescos muito diferentes. Por exemplo, o melão e o pepino, eles têm um parentesco muito mais próximo do que a melancia, né? Então, seria um olhar totalmente diferente do que o anatômico, do que o morfológico. Então, para mostrar isso, né, exemplificando aí o caso da reconstrução de árvores filogenéticas, eu trouxe aqui para vocês um modelo de árvore filogenética, né, no qual nós temos aqui, então, desde o início, que seria a raiz, né, de uma árvore, e conforme ela vai passando, ela tem os seus
ramos. E esses ramos, eles são representados aqui, né, por esses exemplos que nós colocamos aqui no slide para vocês. Então, com isso, nós conseguimos ver, né, que o melão ele está muito mais próximo do pepino quando nós avaliamos, né, o DNA, uma técnica muito mais nova, que então a classificação do melão, né, e do pepino, eles estão agrupados em um gênero chamado cucumis, né? E a melancia ela está agrupada num gênero chamado citrullus. Então, nós conseguimos ver que, nesse caso, o melão e o pepino, eles têm um parentesco muito mais próximo do que mesmo a melancia. Então, essa é basicamente a diferença de a gente estar utilizando a taxonomia, que seria uma coisa muito mais visual, seria uma coisa muito mais arbitrária, do que propriamente aquele estudo que vem para bater o martelo, né, do DNA, da análise de RNA, de análise de proteína, tá certo? Então, com isso, nós vamos estar vendo a diferença dos dois, né? Basicamente, um completa o outro, né? Não é porque a filogenia ela é mais nova que ela não seja necessária, não, pelo contrário, né? Ela vem para complementar o estudo da taxonomia. Pode passar, por favor. Então, com isso, né, tivemos aí um cara que foi extremamente importante, já falou em aulas de história, já falou em aulas de filosofia, né? Ele contribuiu para diversas áreas de estudo, né? Aristóteles aí, que foi um filósofo naturalista que viveu na Grécia, e com isso nós tivemos então um início, né? Foi basicamente um start que deu em relação a primeira forma de classificação. Pode passar, por favor. Então, com isso, pessoal, além dele contribuir para a filosofia, né, ele contribuiu para outras áreas, né, realizando umas importantes observações através dos seres vivos. Então, com as suas indagações, com as suas reflexões, ele conseguiu notar, né, essas observações dos seres vivos, e ele conseguiu então estabelecer o primeiro sistema de classificação, né, com bases científicas, né? Então, com isso, nós conseguimos ver que foi o pontapé inicial que a ciência ela necessitava para começar a organizar todas as coisas. Pode passar. Então, mas falando dos sistemas, né? Aqui eu separei dois sistemas que são os que mais caem em prova, né? Que vocês têm que estar bem cientes em relação a isso, que seria o primeiro, o sistema artificial. Eu até separei para vocês como sistema antigo, no qual os critérios que eram analisados eram mais artificiais, né? Lembrem dessa palavra, artificial seria superficial. Por quê? Né? Eles tratavam mais da morfologia, da fisiologia, né? Então, como poderia ser? Basicamente, era uma coisa mais arbitrária, no qual a pessoa chegava, por exemplo, chegava Aristóteles e falava, bom, eu vou agrupar esses determinados tipos de organismos porque ele tem tal característica, eles têm um tamanho de corpo mediano, ou ele tem um formato totalmente característico, ou então mesmo numérico ou fenético, que seria, vou agrupar esses organismos porque eles têm 2 ou 3 pares de antenas, ou 3 pares de patas. Então, era uma coisa que vinha muito da cabeça da pessoa, não era uma coisa muito refinado como a gente conhece hoje em dia, tá certo? Então, lembrem sempre, né, porque eu já vi esse nome ter caído em provas, está relacionado a provas. Então, quando você estiver lendo uma questão e se deparar com sistemas artificiais, então, opa, pera lá, né? Esse sistema, ele é artificial porque ele tem um jeito superficial, ou seja, ele lida mais com a morfologia, né, do organismo, seja da planta, seja do animal, tá certo? Então, com isso,
você já pode estar relacionando a Aristóteles, né, a uma coisa muito antiga, tá? E, além do mais, trouxe aqui também para vocês os sistemas naturais, que é um sistema mais novo, que é um sistema mais moderno, no qual esse sistema, né, ele lida com critérios biológicos. Esses critérios biológicos, basicamente, né, agora vai implementar o DNA, o RNA, a proteína e também a morfologia, né? A morfologia, ela vai estar presente também nesse tipo de sistema de classificação, porém, ele não é o principal. Ele deixa de ser o principal e vai estar arcando agora com outros tipos de critérios, né? Por exemplo, você pegar o DNA e saber qual o parentesco, né, daquele organismo, daquela planta, quais são os seus, vamos dizer, primos, né, os próximos ali, de onde ele veio, né? Então, com isso, nós conseguimos até ver, né, que tivemos outros pesquisadores, né? Não só Aristóteles, mas agora aparece 2 outros pesquisadores, né, que contribuíram enormemente aí para a biologia, que são Darwin e Hennig, né? Basicamente, Darwin, ele trouxe conceitos através da evolução, né? Então, esses conceitos de evolução, eles estão ligados justamente com aquelas perguntas que nós estávamos fazendo, né? Por quê? De onde você veio? Qual foi a sua origem? Tá certo? E também Hennig, que ele traz os conceitos de cladística, que são aqueles conceitos justamente da árvore filogenética, né? Para montar um esquema, uma disposição, né, para organizar melhor. Então, tudo isso fica muito mais claro, né, para você estudar, para a gente. Se você está estudando, você faz um calendário, se você faz um certo tipo você tem uma rotina, tudo isso são jeitos de classificar o seu dia a dia, o seu cotidiano. E com isso acaba facilitando, né, que a gente tenha mais foco nas demais coisas que a gente esteja fazendo. Então, aqui nesse caso, né, dos sistemas naturais, ele é mais moderno, né? Uma coisa que classifica bastante, que ajuda bastante a gente ter isso como exemplo, é dentro de casa, né? Se você tem aí, por exemplo, um irmão, né? Um irmão que ele pode não ser nada parecido com você, né? Porém, ele tem como característica que vai estar classificando, né, o seu parentesco, o DNA, né? Além do mais, sempre tem aquele exemplo, né? Eu que sou professor, eu vejo bastante isso, né? O aluno chega em sala de aula e fala, professor, tem um fulano de tal que é a sua cara. Aí você fala assim, tá, e por que você acha isso? Ah, o rapaz era você inteirinho, né? Aí quando você para pensar, por que ele classificou você desse jeito? Ele classificou no modelo mais anatômico, mais morfológico. Então, vocês estão conseguindo ver a diferença, né? Basicamente, um tem uma pegada muito mais visual, que seria o sistema artificial, e o outro, o sistema natural, porque é contido dentro de você, né? O DNA, ele está contido dentro de você. Não só ele, mas o RNA, a proteína, né? Associado com a morfologia, tá certo? Então, todos esses sistemas naturais, eles têm, né, por lidar com a relação de parentesco, nós temos, então, um conceito ligado à filogenia. Mas hoje nós estaremos, né, abordando muito mais a respeito da taxonomia. Caso tenham outra oportunidade, nós aprofundaremos mais nesse quesito da filogenia. Pode passar. Então, o que Aristóteles notou, né? Ele destacou a importância da organização corporal dos animais como critério para dividi-los em grupos. Com isso, ele deu, por exemplo, as baleias e os golfinhos, no qual, mesmo eles partilhando do mesmo tipo de ambiente, que seria um ambiente aquático, com os peixes, com tartarugas e outros animais, eles tinham, né, uma organização, umas características que assemelhavam muito mais com os mamíferos do que com os próprios outros tipos de organismo. Então, com isso,
né, ele deu um norte muito mais forte para esse tipo de pesquisa, para a classificação em si. Pode passar. Então, como seria essa classificação científica, né, taxonômica? Então, houve uma organização antes mesmo, né, de Linneu. Vocês vão ver que eu separei um tempinho aqui para a gente estar falando de Linneu. Caso vocês estejam estudando, assim, queiram aprofundar, esse nome, ele não cai em prova, Linneu, não cai em prova, ele despenca na parte de biologia, tá certo? Então, por isso que eu coloquei aqui no slide a organização antes de Linneu, tá certo? Porque já havia mesmo um certo tipo de organização, porém, quando Linneu apareceu, ele teve fez ajustes significantes nessa área, tá certo? Além do mais, os nomes científicos, eles deveriam ser universais, né? O que acontecia muito? O pessoal, existem espécies, né, sejam de plantas, de animais, de qualquer outro, de outros tipos de organismos, que são endêmicos, que existem somente em determinado local. Então, essa ciência, ela deveria ser compartilhada com todos, não é verdade? E com isso, para não dar briga, né, por exemplo, em idiomas, nós temos mais de 6.000 idiomas, né? Eles escolheram o latim, que na época era uma língua que não estava sendo mais utilizada, né, com tanta frequência. Então, para não ter briga de falar, por que não escreveu, não descreveu em inglês, por que não descreveu em espanhol, mandarim, eles colocaram em uma língua que estava em desuso, né? Até mesmo português recentemente teve uma revisão de ortográfica, né? Então, você imagine só você, de tempo em tempo, ter que reavaliar o nome de tal espécie porque na língua tal ela foi redefinida, né? Então, com isso, nós conseguimos ver que a utilização do latim, né, deixou uma coisa muito mais universal. Então, se você hoje em dia, pesquisador, né, ou você aspira a ser um pesquisador, um cientista, caso você venha a fazer uma descoberta, né, de alguma coisa nova, de uma espécie nova, você pode então, você terá, né, que colocar esse nome em latim, tá certo? E a unidade de classificação que é utilizada é a unidade chamada de espécie. Nós veremos então que ela vai de um grupo, né, de uma classificação de um grupo muito mais genérico, muito mais abrangente, para depois refinar e chegar até mesmo à espécie, né, uma coisa mais única, uma coisa mais singular, tá certo? Olha só, então antigamente a classificação fundamentava-se principalmente em aspectos morfológicos, né? Esse quesito então seria abordado como taxonômico. Mas nem sempre essas semelhanças refletem as relações de parentesco entre as espécies, né? Nós não podemos somente caracterizar as espécies somente com aquilo, com visual, tá certo? Se hoje em dia nós temos as ferramentas necessárias para dar uma maior precisão naquilo, nós temos que utilizar essas ferramentas, tá certo? Então, vamos lá se ligar no conceito de espécie, né? Existem vários e vários conceitos de espécie descritos por aí. Mas para você que está estudando para o Enem, para o vestibular, vocês têm que se atentar nesse conceito que é o mais bem aceito atualmente, tá certo? O conceito biológico de espécie é um grupamento de populações naturais realmente ou potencialmente intercruzantes, originando descendentes férteis. Ou seja, é uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, né? Você tem o posicionamento, você ser humano, você tem um potencial de se reproduzir. É uma opção sua? Você pode escolher ter ou não ter filhos, né? Caso você tenha a opção de ter filho, né? Isso coloca, então, já no potencialmente, né? Caso você tenha a opção, beleza, quero ter filho, juntou, né, com a mesma espécie, originou um descendente.
Com isso, esse descendente possivelmente ele vai ser fértil também. E com isso ele vai estar carregando informação do pai e da mãe. E com isso ele vai então passar essa informação da espécie adiante. Esse basicamente seria um conceito, né, mais bem aceito para a espécie. Teremos então outros exemplos, né? Vou te dar um exemplo então do que não poderia ser. Se um jumento, né, que é de uma espécie, e a égua, que é de outra espécie, eles se juntam e acasalam. Tem o burro, né? O burro por si só, a ciência já estudou diversos e diversos burros, e eles são inférteis, eles não conseguem procriar. Então, a espécie por si só, ela para aí nesse sentido. Ela não teria, então, uma continuidade da espécie, tá certo? Então, é um grupamento de populações naturais que elas conseguem gerar descendentes para, então, estar passando a sua descendência, o seu código genético, a sua informação, tá certo? Anotado aí? Já já a gente vai testar esse conhecimento aí de vocês, beleza? Pode passar. Então, chegou